A Bíblia conta que, no final dos tempos, Deus derramará sua ira como julgamento pelos pecados do mundo, como um último chamado para a humanidade se arrepender e adorá-lo. No livro de Apocalipse, o apóstolo João narra a visão que o Senhor lhe deu sobre esse tempo futuro, e esse julgamento começará a partir dos 7 selos. Neste vídeo, falaremos especificamente sobre os 7 selos. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gosta de vídeos de curiosidades bíblicas, deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Em sua visão, João vê um anjo procurando alguém que seja digno de abrir o livro que iniciará o julgamento do mundo. O apóstolo chora muito porque a Bíblia diz que ninguém foi considerado digno de abrir o livro e de olhar para ele. Mas um dos 24 anciãos olha para João e diz: "Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos." Naquele momento, João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O cordeiro então pega aquele pergaminho, pois somente ele é digno de abrir. Em seguida, aqueles que o cercavam se prostram no chão e o adoram. Cristo então começa a quebrar selo por selo, revelando o seu julgamento sobre a terra. O primeiro selo, a vinda do anticristo. O apóstolo João escreveu: "Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. E olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer." Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, e o primeiro deles abre as portas para que o anticristo venha ao mundo. Nesta visão, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele será alguém poderoso e chegará com um discurso de promover a paz no mundo. Porém, o arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra que sua verdadeira intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. O segundo selo, o espírito de guerra. Sobre o segundo selo, João teve a seguinte visão: "Então saiu outro cavalo, e este era vermelho, e o seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada." O segundo selo aberto por Jesus marca a chegada do espírito da guerra, que causará as batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Durante este período, boa parte dos habitantes do mundo morrerá. Este cavaleiro do cavalo vermelho tem uma espada grande. Acredita-se que ele representa o castigo de Deus, ou seja, fará com que os adoradores da besta e do falso profeta sofram as consequências. Terceiro selo, o espírito da fome. João descreveu a visão desta maneira: "Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha, e olhei, e diante de mim estava um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho." Na cultura judaica, a cor preta simboliza lamento, aflição e fome, e é exatamente isso que o cavaleiro do cavalo preto trará sobre o mundo quando Jesus abriu o terceiro selo. Perceba que ele carrega em suas mãos uma balança, que, segundo os estudiosos, representa a crise econômica e a fome, pois a balança seria símbolo da falta de alimentos e de preços exorbitantes. Isso significa que as pessoas terão que trabalhar muito para poder comprar um pouco de comida. Quarto selo, o espírito da morte. Em seguida, o apóstolo João traz revelações sobre a chegada do último cavaleiro. Ele diz: "Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi uma voz do 4º ser vivente dizer: venha, e olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para ser morta pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra." A abertura do 4º selo permitirá que o espírito da morte acabe com a vida de 1/4 da população do planeta, e grande parte dessas pessoas, infelizmente, terá um triste fim. Elas morrerão por causa da guerra, da fome, das doenças causadas pelas aberturas dos selos anteriores. Quinto selo, o desejo de justiça. Ao ver Jesus abrir o 5º selo, João relatou: "Quando ele abriu o 5º selo,
e debaixo do altar almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, dizendo: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, expirarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Assim que o quinto selo for aberto por Jesus, todos os cristãos que haviam perdido a vida por causa de sua fé em Jesus Cristo perguntarão ao Senhor quanto tempo levaria para que aqueles que os mataram fossem julgados. Eles então foram instruídos a esperar com paciência até que os outros cristãos que ainda estavam na terra também fossem perseguidos e mortos. Sexto selo, uma grande catástrofe no universo. A visão de João durante a abertura deste selo se voltou para toda a Terra e o Sistema Solar. Ele disse: Quando abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como um tecido de cinza negra, toda a lua se tornou vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando são sacudidos por um vento. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, príncipes, generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravo, quer livre, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? A maior catástrofe de toda a história da humanidade acontecerá com a abertura do sexto selo. Um fenômeno de proporções cósmicas envolvendo planetas, Sol, Lua, estrela e todos os corpos celestes. Então, as pessoas terão a certeza de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Sétimo selo, as 7 trombetas. Se a abertura dos 6 primeiros selos já havia deixado João maravilhado, a abertura do último selo mostrou ao apóstolo que coisas ainda mais terríveis estavam para acontecer. Ele escreveu: Quando ele abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu por meia hora. Veio os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso justamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpago e um terremoto. A abertura do último selo do livro traz consigo consequências terríveis à terra. Porém, antes disso há um período de silêncio absoluto no céu, como se Deus esperasse para que as pessoas pudessem se arrepender de seus pecados e se voltar para Ele. Mas, mesmo diante de tantas desgraças, milhões de pessoas não se arrependerão de seus erros e em vez disso amaldiçoarão o Senhor por tudo o que estava acontecendo. Então, após esse período de silêncio, os anjos começaram a tocar as 7 trombetas, e a cada toque julgamentos muito piores iriam acontecer, até que enfim Jesus voltasse cheio de glória e poder. Em um outro vídeo, nós vamos tratar sobre as 7 trombetas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Obrigado por ter ficado conosco até o final deste vídeo. E Deus abençoe sua vida grandemente. E até o próximo vídeo com um estudo bíblico ou uma curiosidade bíblica. E não esqueça, pense teologicamente.